dia a todos. Mais uma vez a gente aqui, né, juntos nesse evento bacana que a Optidata preparou para a gente. A gente já fez um evento com a Optidata em fevereiro, no início do ano, e hoje eles vêm até aqui trazer para vocês as novidades, né, da solução na nuvem Optidata. A Optidata é um parceiro que está com a gente há muitos anos, a gente tem muita alegria de trabalhar com eles, por quê? Porque é uma solução muito segura, a gente tem um suporte bem bacana, então tudo que a gente tem de melhor, a gente tem essa preocupação em trazer para vocês também, dividir com vocês. A gente teve esse ano uma grade de eventos bem extensa e eu chego assim no final do ano muito satisfeita, por quê? Porque a gente conseguiu trazer tudo o que a gente tinha de novidade, de melhores soluções para vocês. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação, porque a gente entende que o cliente tem que estar bem informado, ele tem que ter acesso a tudo de melhor que a gente comercializa, tá? Então, a Optidata para a gente é assim o que tem de melhor em solução de nuvem. A gente está aqui com o Edivaldo, que é um parceiro e um amigo de muitos anos, o Flávio, que vai fazer uma apresentação bem bacana para vocês, e a gente espera chegar no final desse ano com o trabalho realizado mesmo, que é trazer para vocês tudo de melhor, tá? Então, bom evento para todos. Se precisarem fazer contato comigo, eu estou aqui sempre à disposição. A gente ainda tem um evento, acho que 28/11, a Lê vai anunciar aí, que são as rotinas anuais, e depois a gente retorna em fevereiro com a nossa grade de eventos para 2024, que já está sendo trabalhada, tá? Então, a gente tem também para 2024 bastante evento bacana. E se eu não falar mais com vocês, eu desejo um Feliz Natal para todos, muita saúde, muita paz, e que a gente volte em 2024 com bastante alegria e disposição. Obrigada a todos. A palavra Então, é sua, Flávio. Ainda não, Flávio. Só um minutinho que já vocês entram. Vou falar um pouquinho da Uniontech aqui, certo? Então, hoje a Uniontech oferece um portfólio de soluções para gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão de vendas, gestão de logística, gestão de acesso e segurança, o SeniorX Platform, que é automação e conectividade, o IPO, benefícios e serviços financeiros, softwares para nichos específicos, especialistas na gestão de serviços, de gestão da construção e também do agronegócio, e também oferecemos serviços de terceirização de BPO, de Service Desk, escritório de projetos, fábrica de software e também folha de pagamento financeiro e LGPD. O nosso bate-papo de hoje, ele é com o apoio da Optidata Cloud, e o nosso bate-papo vai seguir com o Flávio Fácio, que é o diretor de operações, e com Edivaldo Poluceno, executivo sênior da Optidata. Meninos, fiquem à vontade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, em nome da Optidata, em nome do Edivaldo também, aí as palavras da Dulce e, obviamente, a parceria já estabelecida aí de alguns anos, como ela bem falou, entre a Optidata e a Uniontech. Como ela é só reforçar, ela é uma parceria muito querida por ambos os lados, entendeu? É uma parceria que a gente sabe que deu certo, que vem dando certo, e que para os nossos clientes lá na ponta, eles veem o resultado dessa felicidade, porque basicamente a gente sempre procura, em conjunto, trazer soluções de ponta, e aí eu estou falando de tecnologia, estou falando de segurança, estou falando de RP como um todo, tá? Para o nosso cliente da melhor forma possível e entregar isso com uma qualidade acima do mercado, tá? Então, eu acho que é o resultado, basicamente, dessa união aí, muito bem estabelecida desses anos, que dá bons resultados. Pessoal, eu vou, obviamente, para quem não nos conhece, falar um pouquinho da Optidata, fazer uma introdução, e a gente vai seguir na linha de falar sobre nossos produtos. Quem sentir a necessidade de fazer alguma pergunta, por favor, conforme a Ali falou, deixe no chat, já pergunta, porque no final a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, e obviamente, assim, eu gostaria que isso não fosse moroso, então, qualquer coisa,
nos avisem que a gente vai estar à disposição, tá? Para dúvidas, inclusive depois se ficar alguma coisa passar. Falando sobre a Optidata, como propósito, a gente vem com organização, armazenamento e processamento de sistemas corporativos em ambientes escaláveis e seguros, tá? Foi muito trabalhado durante muitos anos, inclusive a ideia, por exemplo, de levar para a nuvem os sistemas de gestão, sistemas corporativos, e foi onde que a gente iniciou nossa parceria. Isso tudo com a excelência, a informação e capacitação dos nossos profissionais, ou seja, para dar um suporte de forma adequada no final para os nossos parceiros e clientes, tá? Hoje, em termos de produto, a Optidata ela trabalha com 2 funis, basicamente. A parte de cloud, onde eu tenho a parte de servidor na nuvem como um todo, e-mail, backup, segurança e container como serviço, e a parte de OptWork, que é uma suíte colaborativa, é um escritório desenvolvido pela própria Optidata, que tem lá o Drive, o Office, o vídeo, o chat, inclusive ela é uma alternativa para produtos de mercado aí, que são um pouquinho mais fortes e, consequentemente, um pouquinho mais financeiramente mais caros, tá? Inclusive, a apresentação ela está rodando em cima da nossa própria plataforma internamente, tá? Ela está sendo realizada pelo Teams, mas eu estou mostrando a apresentação através da própria plataforma. E aí vem um porquê de migrar, por exemplo, para quem está on-premise, principalmente em estrutura legada, por que migrar para a cloud? Primeiro ponto, e obviamente a gente fala e bate muito nessa tecla, é a redução de custo operacional em até 80%. O que significa? Que a longo prazo, por exemplo, você pode começar com uma estrutura muito enxuta, muito de acordo com a sua necessidade, e ter ela com a tranquilidade que é uma estrutura escalável. Tá? O que significa? Que se a minha empresa for crescendo, se os meus dados forem aumentando, eu posso pagar somente pelo aquele adicional da dor do meu crescimento como empresa. Isso tudo é por quê? Porque realmente você está pagando pelo aquilo que você está usando, tá? E, na sequência, você tem um CAPEX zero, porque você acaba não tendo esse custo de manutenção de hardware. E isso tudo com licenciamento incluído, com a camada de proteção, de backup, e, obviamente, consolidado tudo numa única fatura. E aí, isso tudo impacta estrategicamente nos nossos parceiros e clientes, por quê? Porque eu tenho um aumento de eficiência operacional, ou seja, eu posso ficar focado na minha operação, tá? Eu posso prestar atenção no que o meu negócio está precisando e não focando, por exemplo, no que a sustentação do meu RP como um todo é necessária na minha estrutura. Eu conto com meus parceiros da UnionTech e eu conto com a Optidata nesse sentido. Posso me focar, a minha empresa pode se focar na inovação, tá? E ter a segurança avançada como um aliado, tá? Como eu falei anteriormente, aliado a uma escalabilidade eficiente, ou seja, eu consigo tomar decisões, por exemplo, de crescimento do meu negócio com base na dor que eu estou tendo e sem pagar um custo atrelado muito maior, tá? O que significa na ponta? Um aumento da satisfação dos clientes, ou seja, tanto do nosso cliente final quanto dos nossos parceiros e o aproveitamento de tendências tecnológicas. Por quê? Porque você pode estar sempre atualizando, tendo tudo o que tem de tecnologia à sua disposição. Por quê? Porque você vai estar focado no teu negócio. E aí eu falo um pouquinho de como você pode fazer uma jornada rumo à nuvem da Optidata, tá? Primeiro, eu vou falar, obviamente eu tenho que prestar atenção no meu negócio e assegurar que as estratégias e objetivos de tecnologia estejam alinhados a esse negócio. Aí eu garanto que os processos e a governança de tecnologia sejam planejados e implementados. Eu penso, obviamente, em tudo que permeia as pessoas e asseguro que, por exemplo, as habilidades e competências necessárias para trabalhar com essa nova estrutura
esteja de acordo, eu dou uma olhada em nível de arquitetura para que tudo que eu faça, e aí entra um conjunto de especialistas, Union Tech mais Optidata, tá? Para oferecer a solução adequada lá na ponta para o cliente, e garanto mais uma camada que hoje em dia é muito importante, que é basicamente a segurança desses ambientes que estão em cloud, porque estando on-prime, se você está muito suscetível, quando você vai para a cloud, a gente já toma algumas medidas em conjuntos, Union Tech mais Optidata, para garantir que o seu ambiente esteja o mais seguro possível. A gente sabe que hoje em dia 100% seguro não existe, mas a gente sempre bate na tecla, que o mais seguro possível. E garante, por exemplo, que o atendimento para cumprir qualquer possível SLA da operação seja cumprido. Ou seja, você tem um nível de maturidade na tua operação em termos de tecnologia muito mais avançado quanto aos concorrentes. E como a Optidata faz isso? Como a Optidata mantém essa infraestrutura? Ponto importante, e é legal mencionar, na data de hoje, inclusive, é a entrega da nosso data center novo. Então, a gente tem hoje 2 estruturas de data center e está abrindo a terceira hoje, especificamente na data de hoje. Até o fim do dia, ela vai ser entregue pela nossa engenharia. O que vai ser possível, por exemplo, com 2 estruturas de data center totalmente conectadas e replicadas por padrão? Eu vou conseguir backup em forma cruzada, disaster recovery e algumas outras tecnologias a nível de virtualização como um todo lá na ponta, que vai dar muito mais previsibilidade e redução de custos lá na ponta. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com tecnologia e já trabalha, tá? Armazenamento e processamento diferente. Então, a gente tem, por exemplo, AMD e Intel, que significa o quê? Que eu posso entender a minha aplicação, como ela lida melhor e flutuar entre as duas tecnologias sem ter um custo diferenciado, tá? Diferente de grandes clouds. Eu posso trabalhar, por exemplo, com discos, com 3 tipos. Hoje eu estou falando com SSD, que já é tradicional de mercado. Eu estou falando com NVMe, que já é 2 vezes mais rápido que o SSD. E eu estou falando que hoje a Optidata é o primeiro data center do Brasil a trabalhar com tecnologia FCM, tá? Presente nesse nosso novo data center. O que significa isso, Flávio? Significa que, por exemplo, onde eu tenho um nível de processamento, de leitura e escrita, eu vou ter 3 vezes mais velocidade de entrega de informação para o meu RP. O que significa que vai ser muito mais rápido. Obviamente, aliado tudo isso ao desempenho, a segurança e um suporte, sem esquecer, obviamente, do preço, tá? Ele é muito superior. Como eu falei, tá, anteriormente, a gente atua no Brasil e no exterior, a gente tem basicamente clientes daqui e de fora. Hoje, mais ou menos, isso significa o quê? 500 clientes corporativos, tá? Nessas 2 estruturas já existentes, totalmente certificadas a nível de continuidade de negócio, a nível de segurança da informação. Então, isso tudo traz uma qualidade e que pode ser comprovada através dessas certificações, com 5.000 servidores gerenciados que competem mais ou menos uns 5 peta de arquivo, tá? Por mês, com mais ou menos uns 150 mil acessos simultâneos por minuto. Isso tudo, pessoal, sem perder a qualidade do nosso atendimento. Então, hoje a gente tem um NPS de 98 de 100. Ou seja, é muito acima de qualquer cloud provider que a gente conheça no mercado, tá? Como eu falei antes, atendimento hoje, 24/7, 365, sendo que esse atendimento, em 85% das primeiras respostas, elas são realizadas dentro do SLA de primeira resposta, que é de 4 a 8 minutos hoje, tá? E 65% eles são resolvidos nessa interação. Isso são números absurdos quando a gente fala em
mercado, tá? O que a gente está entregando por nossos clientes em padrão é muito acima do mercado. Isso tudo com ambiente monitorado e de alto desempenho, ou seja, eu consigo ver em tempo real o que está acontecendo dentro da minha estrutura e predispostamente eu consigo tomar decisões baseadas, por exemplo, no que eu estou, o que a minha estrutura está dizendo para mim. Em termos de conectividade, a gente possui o nosso próprio bloco de IP, é tudo redundante, e aí entra alguns diferenciais de mercado. A Optidata como um todo, ela oferece anti-DDoS padrão para toda a solução que a gente entrega, ou seja, a gente está protegendo nossos clientes ativamente de todo ataque de brute force, ou seja, de tentativas de derrubadas na máquina. Isso sem limitar tráfego de upload e download, o que é uma prática de mercado, por exemplo, quando a gente fala de concorrência, tá? Aqui alguns clientes, por exemplo, que confiam na expertise da Optidata, eu estou falando, por exemplo, da Braskem e de Maceió, eu estou falando do pessoal da Schumann, que é uma rede de varejo, uma das maiores redes de varejo aqui do Sul, Camisarias Colombo, que é conhecida no Brasil inteiro, tá? Alguns hospitais Unimed, a gente tem cerca de 3 ou 4 aqui dentro. Estou falando da linha de transporte, onde a gente tem, por exemplo, clientes que transferem e utilizam cargas com extrema sensibilidade do que estão carregando, tudo, por exemplo, sem poder parar. Então, esse é o nível de criticidade, tá? Fora a nossa parte de clientes de entretenimento. Eu estou falando de clientes conhecidos. Por exemplo, o Beto Carreiro mesmo utiliza toda a nossa parte de sustentação para fazer a emissão dos tickets mesmo, fazer a parte de comida. O pessoal do BR Marinas, lá do Rio de Janeiro, responsável por Marina da Glória, Fernando de Noronha, utiliza a nossa parte de cloud. Cataratas do Iguaçu mesmo, já está aí há 8 anos com a gente, fora alguns outros clientes que a gente pode citar. O que significa isso tudo, Flávio? Basicamente assim, a gente não tem um ramo, que a gente não atende um nicho específico, tá? A gente não tem nenhum balizador nesse sentido para dizer eu não faço isso, eu não faço aquilo, e indiferente do que ou tiver a necessidade no nosso cliente na ponta, a UnionTech mais a Optidata conseguem atender, tá? Então, não é somente, inclusive, com alguma gama, algum nicho específico de atendimento. Como vocês podem ver aqui, a gente atende quase tudo. E aí, por exemplo, pessoal, eu vou falar um pouco agora da nossa solução de OptiWork, tá? Que é um software para organização e armazenamento desenvolvido 100% pela Optidata. Hoje ele permite, por exemplo, ele tem a parte de drive, de social, de vídeo, toda a parte de planilha, documento e apresentação, além de e-mail, agenda e também o assistente de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, me permite nas minhas pastas empresariais, porque a gente entende que toda vez que um documento ele é produzido dentro da empresa, esse documento é da empresa. É por isso que a gente consegue trabalhar com o versionamento desses arquivos nativamente, olhar para o histórico e trabalhar com a recuperação dessas versões, se possível, pensar em auditoria disso, compartilhamento, por exemplo, proteção, edição e visualização de todos esses links e, obviamente, tudo isso protegido, ou seja, meu usuário lá, apesar de ele deletar um arquivo, se for necessário, se ele fizer isso por engano, a gente consegue trabalhar restaurando. Ele, ativamente, ele não consegue fazer a parte de deleção desse arquivo. Gestão e governança, por quê? Porque quem controla os usuários é a parte de gestão. Você consegue definir o que eles conseguem fazer e ver isso e analisar tudo aquilo que o sistema está dizendo para mim tomar, basicamente, alguma ação necessária para
ter a minha saúde do ambiente tranquilo. O Office colaborativo, por exemplo, eu consigo criar planilhas, documentos, apresentações 100% compatível com padrão Office, por exemplo, e também tendo a tranquilidade que isso tudo é criptografado quando vai para os servidores. Ou seja, eu tenho isso de forma online. Ou seja, se eu uso, por exemplo, uma alternativa web, já o Office 365, por exemplo, eu tenho isso compatível com a nossa ferramenta a um custo bem interessante. Um chat corporativo, que, como vocês podem ver aqui na imagem, muito semelhante à experiência do WhatsApp. Então, eu estava falando sobre o feed interno da ferramenta, então eu tenho, por exemplo, dentro das minhas categorias, eu posso tornar isso uma rede social interna, realmente, para mim informar e trabalhar com endomarketing, por exemplo, tá, interno, e é uma comunicação centralizada das novidades do setor ou da empresa, enfim, como for necessário. Também, a gente tem a nossa parte de videochamadas, ou seja, eu posso tranquilamente realizar, por exemplo, esse webinar, ou seja, uma chamada com grandes pessoas, na nossa própria ferramenta. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Também sim. Ah, tá. É só porque fica preto aqui para mim de novo. Tá, legal. Isso compatível com qualquer dispositivo interno e externo, com opção de gravação, quadro branco, conversação na chamada, votação e links internos. Inclusive, a gente pode fazer o envio de invites através, por exemplo, da nossa agenda colaborativa para esses eventos, tá? Eu consigo olhar para essa nossa agenda, ela literalmente funciona como uma agenda interna, então, ou seja, eu consigo fazer qualquer função de administração da minha própria equipe através dessa agenda. Um e-mail colaborativo, ou seja, um e-mail colaborativo integrado, compatível com qualquer, basicamente com qualquer dispositivo para que eu possa fazer envio, recebimento, eu tenho um anti-spam corporativo, eu tenho a sincronização de e-mail, possibilidade de integrar com webmail, por exemplo, e integração própria com AD. Pessoal, para não ficar amoroso essa nossa apresentação, aí já estão 23 minutos, a gente trouxe aqui um benefício, tá? Para quem está assistindo esse webinar hoje. A gente tem, primeiro, a possibilidade de fazer a indicação e ganhar R$500, obviamente desde que se a indicação feche com a gente. E para a parte de cloud, tá? A gente está falando da primeira mensalidade com 50% de desconto em qualquer negócio que esteja sendo trabalhado com Optidata, tá? Então, quem está aqui, e é somente para quem está aqui, tá? Esse material depois a Ali vai enviar nos e-mails, tem essas duas possibilidades, tá? Primeira questão de indicação, basicamente você ganhar um prêmio realmente em dinheiro, desde que teu indicado feche, e a segunda possibilidade, que é a primeira mensalidade dos projetos em cloud, que estão sendo trabalhados, novos e que surjam agora até o final desse ano, com 50% de desconto, tá? O que é bem atrativo, porque no final de contas o teu ROI vai baixar ainda mais. Pessoal, falando da Optidata, é isso, tá? Agora, Ali, por gentileza, eu sei que agora é contigo, eu só vou dar uma ajuda para ti. Isso, pessoal. Agora, quem quiser falar pode sinalizar, a gente abre o microfone. E também, quem quiser escrever, agora é nosso momento de tira dúvidas. Então, por mais simples que seja, tirem todas as dúvidas que vocês tenham, que os meninos estão aqui disponíveis para tirar todas as dúvidas. Durante o nosso processo de inscrição, tinha algumas pessoas que perguntaram, mas como ele funciona? Ele é tipo um concorrente do Microsoft, concorrente do Teams? Como é que funciona? Qual é a diferença, né? Vamos lá, ele é literalmente, e eu posso melhor do que eu só responder, eu vou até mostrar. Vocês estão vendo que literalmente eu estou compartilhando uma tela e eu estou fazendo isso no meu próprio navegador. Aqui eu tenho, por exemplo, a minha
pasta dentro do meu Drive particular. Então, ou seja, eu tenho aqui todas as pastas empresariais que o Flávio, quanto a colaborador, tem acesso dentro da empresa. Eu sou super administrador, então eu posso tirar e remover, por exemplo, o acesso simultâneo. Tá? Eu tenho aqui outra possibilidade de olhar para todos os compartilhados para fora, tudo que a minha equipe interna compartilhou comigo, olho para os meus favoritos recentes e os itens deletados somente no Drive. Eu tenho toda a parte de Office colaborativa, ou seja, se eu quiser criar um documento, literalmente do zero, e colaborar através desse documento, enviar, por exemplo, para a Alessandra, ó, colabora nesse documento comigo, ela vai ter acesso sem precisar de um login novo, ela vai ter essa opção, desde que eu compartilhe a edição, obviamente, disso aí. Eu vou dar, melhor do que falar, vou fazer o seguinte, vou dar um exemplo disso aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha pasta, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho essa apresentação do webinar. Eu posso vir, por exemplo, compartilhar essa apresentação, criar um link, dizer o quanto tempo esse link é válido. Se, por exemplo, eu enviar ele, eu posso dar apenas para visualização ou para edição. Ou seja, se eu enviar para a Ali agora, ela vai conseguir realmente editar o arquivo, isso de forma colaborativa comigo. Eu posso escolher, inclusive, se eu permito o download ou não, e se eu protejo esse arquivo com uma senha. E a qualquer momento, por exemplo, eu paro esse compartilhamento externo, tá? Deixa eu só sair sem salvar. Aqui tenho a parte do meu chat interno, ou seja, com os meus colaboradores da empresa, tá? Tudo que está sendo conversado hoje de manhã, obviamente eu deixei offline, para a gente não poder, para não incomodar durante a apresentação. Eu tenho a minha parte de criação de reuniões instantâneas ou para mais tarde, eu posso criar um link, por exemplo, permanente, desde que eu tenha, por exemplo, uma reunião semanal, mensal. Eu crio essa reunião semanal para a equipe comercial, crio esse link e toda semana esse link vai estar válido. Eu tenho a minha parte de calendários, ou seja, tudo que eu vou fazer hoje, e eu tenho também a minha parte de e-mail. Eu não deixo logado aqui por padrão, mas é isso. E também a parte de feed que eu comentei anteriormente, ou seja, tudo isso de forma online. Olha, eu não saí do navegador, eu não instalei nada, basicamente, e isso está disponível para todos os meus usuários, obviamente, desde que eu crie as contas. Então, sim, ele é uma alternativa para o Office 365 e para o Workspace, a termos de custo muito mais barato, tá? E isso tudo, por exemplo, eu tenho interesse em saber, vamos lá, preço, tá? Aí, por exemplo, vocês vão entrar em contato na sequência com a nossa equipe, com o pessoal da UnionTech. Não existe um limite de armazenamento. Essa é uma diferença direta, por exemplo, quanto aos concorrentes. Eu trabalho com um pacote personalizado de acordo com a tua necessidade. Ou seja, eu não pago lá, vamos lá, 10 terra sem precisar disso. Se a tua empresa precisa de 1 terra, você vai ter somente 1 terra disponível e isso vai crescendo conforme a tua necessidade. Você vai receber avisos desse incremento, inclusive. Eu vi que essa é a pergunta do Henrique. Tá, Henrique de Andrade. Ali, tu lembra de mais alguma pergunta que eu possa ajudar? Não, inicialmente não. Tem Legal. mais alguma pergunta, pessoal? Caso surja alguma dúvida depois, vocês podem utilizar o link da pesquisa, nossos e-mails de contato. Compatibilidade de ferramentas, offline. Outra pergunta, compatibilidade com ferramentas offline. Eu precisaria entender um pouquinho melhor o que tu quer dizer com ferramentas offline. Por exemplo, se você tem o Office 365 instalado na sua máquina e você salvar, por exemplo, o seu documento de Word e você jogar para o OptiCloud, fazer o upload disso
para o OptiCloud, sim, ele é compatível, sim, ele vai funcionar, sim, as suas fórmulas, por exemplo, do Excel, elas não vão ser perdidas. Eu não sei se eu respondi sua pergunta de maneira adequada, se era isso que você queria dizer, mas é isso. Ah, o Henrique respondeu sim. Que bom, fico feliz. Caso tenha ainda necessidade de algum complemento, Henrique, você pode abrir seu microfone. A gente já liberou aí a sua interação. Se alguém quiser também falar, basta sinalizar que a gente abre o microfone. Aí fica mais tranquilo, porque às vezes a dúvida é mais complexa escrevendo, né, do que falando ali. Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem a disponibilidade de Flávio, de Edivaldo aqui. Então, pessoal, tudo que vocês precisarem, né? Basta vocês chamarem as pessoas do comercial da Union Tech, né? Que são as pessoas que normalmente estão tratando as coisas com vocês. E aí, obviamente, eles vão, se necessitarem, eles vão me chamar e a gente vai participar aí da elaboração de projeto, da elaboração de propostas e tudo mais que vocês precisarem, tá bom? O Henrique está chamando aí. Alessandra. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Flávio, satisfação conhecê-lo, e também satisfação, Edvaldo. Satisfação também revê-la, Sandra. Seguinte, vez ou outra, a gente temos um pessoal que trabalha em home office, e também existem os momentos que a gente acaba ficando sem rede por algum desastre que aconteça nas comunicações. Eu gostaria de saber se existe alguma aplicação instalável ou ele é apenas via URL, via rede. Ele tem um client para você fazer a transação, por exemplo, daquilo, mas nativamente ele é web, entendeu? Então, nativamente, vamos lá, eu vou perder a conexão, você não vai perder o teu arquivo, por exemplo, que você estava trabalhando, ele está salvo automaticamente, porque afinal de contas, ele está sendo trabalhado via web, entendeu? Mas, volto a falar, ele não trabalha sincronizando offline e online. Isso nem o Office 365 faz direito, na verdade. Entendeu? Se você perder a conexão, realmente, até aquele momento vai estar salvo, depois você vai seguir a hora que você ficar online. Respondi sua pergunta? Sim, sim. É só mais porque, assim, por mais Esse que client... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, sem problema. É porque, assim, a gente precisa ter, basicamente, uma estrutura que, por exemplo, ela pudesse dar essa redundância, pois em X momentos, a qual pode acontecer a devida eventualidade de, digamos, a pessoa precisa fazer um translado, tá no notebook, tá no cabo de rede, quando a gente tira, a gente fica parcialmente sem a internet, até ele se conectar no Wi-Fi, por exemplo. Então eu estou me transladando para uma sala de reunião com o notebook, até eu pegar ele novamente, eu queria saber se ele perderia esses dados. Não, ele mantém a conexão. Ele mantém, por exemplo, vamos lá, eu estou trabalhando num documento aqui, tá? Word. Eu fui ali para a sala, te dar um exemplo, lá em cima, eu vou lá para o hall, tá? O hall lá embaixo. Durante esse caminho, eu vou perder conexão. Quando eu voltar lá embaixo, eu vou só dar um atualizar, entendeu? Que é basicamente a mesma coisa que você estava me falando. Eu vou perder a conexão durante esse caminho. Não, elas não são limpadas as sessões na hora, entendeu? Você mantém ali, só você não vai até esse período aí conseguir transacionar alguma nova informação, porque afinal de contas você vai estar off. Mas no momento que você ficar on, você vai dar só basicamente um atualizar, porque a tua sessão ela vai estar ativa ainda. Tem agora outra pergunta sobre edição colaborativa. Essa edição colaborativa, a gente no Office, a gente tem como acompanhar ao vivo a edição que a pessoa está fazendo, e de acordo com as edições que a pessoa está fazendo, a gente consegue listar essas edições. Na ferramenta que vocês também têm isso? Sim, mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Você consegue acompanhar e ver somente o que uma pessoa fez, se fosse o caso. E ainda tem a possibilidade de você ver o histórico. Então, vamos lá. A gente abriu agora um documento 9 horas, por exemplo, tá? A gente começou a colaboração agora às 9h40, eu e você. Foi lá, produzimos o documento. Entenda que existe uma versão das 9 e outra das 9h47. Tá? Então, desculpa, se necessário, eu posso voltar a versão inteira das 9 horas. Porque toda vez que eu faço uma nova inserção, eu produzo alguma coisa, ele vai salvando as versões, obviamente, desde que você mande salvar. Ele faz isso de forma instantânea, mas eu sempre gosto de vai lá dar um salvar também, assim como o próprio Office 365 tem nativamente, entendeu? Ele vai salvando as coisas para você, mas é interessante, volta e meia, você dar um salvar. Muito obrigado. A princípio são essas dúvidas. Valeu. Pessoal, tem mais alguém que tem mais alguma pergunta? Então, caso surja alguma dúvida, hoje ainda, amanhã, até sexta-feira, vocês conseguem fazer através da nossa pesquisa, tá bom? Caso vocês assistam depois do ao vivo, não tem problema, vocês respondem a pesquisa e podem fazer as perguntas de forma tranquilamente. Passa para o próximo slide, por favor. Antes da gente fazer o nosso sorteio, Anne, coloca no chat o link da nossa pesquisa, que é o seguinte, quem está aqui pela primeira vez, acredito que a maioria já tenha participado de outros eventos, a gente faz o sorteio, onde a gente sorteia quem está presente, né? E quem está presente e responder a nossa pesquisa online, ao vivo aqui, a gente coloca no sorteio. Então, o link está aí no chat, certo? Vocês vão respondendo. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu vou falar, enquanto isso, da nossa pesquisa. Tá? Estão vendo minha tela? Sinalizem aí, por favor. Sim. Então, ó. Nossa pesquisa tem a identificação, onde vocês colocam lá o e-mail no começo, o nome, a empresa e um telefone de contato. Vocês também fazem a avaliação do nosso evento, se a temática, o tema, o assunto é interessante, tem aqui ótimo, bom, regular, ruim, a organização do evento, né, desde o processo de inscrição até o final, o formato, o horário, a duração desse evento, o palestrante, e em relação às sinalizações de demandas, os meninos apresentaram, então, o OptCloud e o OptWork, tá? Ou, se você não tem interesse em nenhum desses serviços, tá? Caso vocês tenham alguma outra demanda que seja diferente do que foi apresentado hoje, sinalizem nesse outro campo aqui, tá? Hoje nós não vamos sortear uma Ferrari, mas vamos sortear alguns brindes da Uniontech. Nós temos cadernos, mousepad, canetas, tá? E a gente vai fazer o sorteio aí de 2 kits para vocês. Então, vou descompartilhar aqui e fico aguardando. Ficou bem bonitinho, hein? Vocês, tá vendo? Ficou lindo. O de vocês também é maravilhoso. E aí a gente fica aguardando aqui as respostas. Nós já temos algumas, para a gente poder fazer o sorteio. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, deixa eu só fazer aqui. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem fazendo agora, enquanto a gente aguarda o recebimento de novas pesquisas, tá? Então, nós já temos 6 respostas, 6 respondentes. Guardar mais um pouquinho aí para a gente finalizar. Às vezes a gente tem dúvidas muito simples, mas que é uma dúvida comum de todos. Então, não fique acanhado em fazer a sua pergunta.
Na verdade, assim, né? Se alguém depois quiser conhecer o produto com mais detalhes e tudo, a gente está à disposição, né? A gente vai estar trabalhando sempre em conjunto com o pessoal da Union Tech. Então, fiquem à vontade, tá, gente? Então, nós já tivemos aqui o pessoal da FIEP, da Fofex, Valdeci, olha, Valdeci tem tanta sorte que eu acho que ele não ganhou na Mega Sena porque ele não jogou, porque todo sorteio que a gente tem, ele ganha. Valdeci, vou tirar seu nome, Valdeci. Tem muita sorte, tem que começar a jogar na Mega Sena. Gente, temos 6 respondentes, tá? Então, vou fazer a o Valdeci, inclusive, finalização. estava conversando comigo aqui pelo WhatsApp, aqui, né? Valdeci. Então, vamos lá, deixa eu só atualizar se entrou mais alguma resposta. Tem alguém, por acaso, respondendo? Se tiver, eu aguardo. Atualizar aqui, daí a gente já faz o nosso sorteio. Não, permanecemos com 6. Deixa eu compartilhar aqui. Para a gente poder... A gente mata a cobra e mostra a cobra. Então, vamos aqui. Ué. Não adianta mostrar o pau, né? Tem que mostrar a cobra. Não, tem que mostrar a cobra morta. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, aqui estão as pessoas respondentes da pesquisa e nós vamos fazer o sorteio de 2 brindes. Vamos, então, aguardar aqui o sorteador finalizar e a gente checar quem ganhou. Depois a gente vai fazer contato com os ganhadores para poder checar o endereço e fazer o envio do brinde. Então, ó, eita, Valdeci, não foi dessa vez. Então, os sorteados foram Renato, da FIEP, e Emanuel, da Petrox. Legal, Certo, parabéns gente? aí, gente. Parabéns. Vamos fazer contato para checar os endereços e fazer o envio. Caso tenha alguma visita casada nessa semana, na próxima, aí Dulce ou então alguém que for, algum consultor, de repente, faz o envio pessoalmente, certo? Vou descompartilhar aqui então, para vocês continuarem aí. Passe só os últimos slides ali para a gente, Flávio. Repetindo, todo esse conteúdo, tanto a apresentação quanto a gravação do webinar, ele vai ser enviado por e-mail, no agradecimento do evento, a todos os inscritos, mesmo que a pessoa não tenha conseguido participar ao vivo, tá? Caso você assista depois, pode preencher a nossa pesquisa, sem problema algum, sinalizar se você tem alguma demanda relacionada à cloud ou alguma outra também que o pessoal do relacionamento faz contato. Nossos telefones, e-mails ou através da nossa pesquisa, a gente vai colocar no próximo slide aí. E na semana que vem, é um lembrete importante, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são da área de tecnologia ou da contratação de algum tipo de serviço, mas semana que vem, dê um recadinho para os seus colegas do DP, do RH aí, nós vamos fazer o evento de rotinas anuais de 13º salário, no dia 28, tá? O pessoal do suporte que vai conduzir esse evento, e aí vai passar todo o detalhamento desse passo a passo, desses processos aí das rotinas, e né, bastante operacional para quem realmente faz a folha ali. Gente, então, aqui estão nossos contatos, os clientes podem nos acionar pelo 0800 e através do e-mail relacionamento. Meninos, agradecemos muito, foi um evento bastante rico, tá? E desejamos, né, a todos os clientes e não clientes, né, a leads, prospects, um feliz ano novo, um feliz Natal, um final de ano muito abençoado, que todos nós tenhamos muita prosperidade nos negócios, na vida pessoal. Vamos fazer uma grade muito rica de eventos. 2024 vai ser um ano muito rico de eventos, de oportunidades, de conhecer soluções que realmente vão impactar a rentabilidade dos negócios de vocês. Obrigado, igualmente para vocês. Obrigado a todas as pessoas que participaram conosco aí, né? Ficamos à disposição de todos. Dulce, um beijo grande, estamos juntos aí. Gente, estamos à disposição. Valeu, até mais, tá, gente?
Obrigada, Flávio. Obrigada, pessoal. Obrigada.